Alô, amigos do Agro e dos Negócios, estamos de volta. Programação do podcast Agronegócios do Brasil, verde e amarelo, que produz, que alimenta o mundo, que gera renda aqui no sudoeste goiano, né, que emprega muito também e que para nós é sempre um prazer muito grande abrir essa grande janela, linkando o agronegócio com a sociedade jataiense, goiana, brasileira, mostrando a realidade do que a gente vive no campo no dia a dia, né? Trazendo para cá para o nosso estúdio os produtores, as produtoras rurais, né? Quem faz realmente o agronegócio, os profissionais que dão todo o suporte ao homem do campo também e as empresas que orbitam essa que é a nossa atividade principal, que move a nossa máquina econômica, que é a mola mestra, né, da nossa economia, né, não só na nossa região, mas no Brasil num todo. Por isso é sempre muito bom falar do agronegócio, falar para pessoas que querem entender um pouco mais do agro e falar com pessoas, né, que têm conhecimento profundo sobre o agro e sempre trazem para a gente aqui informação, né, como ferramenta que gera valor para o homem do campo. Esse é o intuito principal da programação do podcast Agronegócios, que é realmente difundir informação, né, de valor. E conosco nessa grande viagem, né, pelo agro e pelos negócios, nessa grande jornada, está o doutor Leonardo Macchione, advogado tributarista do agro, a Altec, trabalhando juntos por um planeta de abundância, a Agrotécnica Buriti, o Grupo Reimac, o Braço Forte do Homem do Campo, a Casa Carlone, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, o Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito Genuinamente Jataiense, e também a Protec Produtos Agrícolas, agora presente no sudoeste goiano. Bom, é sexta-feira, hoje são 3 de março, e a gente está iniciando essa programação de hoje com um tema muito interessante, né? Propício para a época, é claro. Cigarrinho do milho entra no radar do produtor, com implantação agora e já desenvolvimento da segunda safra, a safrinha de milho aqui no sudoeste goiano, e é o nosso tema principal, com o nosso convidado hoje, Diego Tolentino, que é pesquisador, é doutor em agronomia, pesquisador em entomologia do CTC, da Comigo, lá de Rio Verde, que gentilmente atendeu o nosso convite e hoje está conosco aqui no podcast Agronegócio. Diego, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, prazer recebê-lo por aqui. Eu que agradeço o convite, Peterson, de estar aqui trocando ideia sobre esse assunto contigo, né, trazendo informações aí que possam auxiliar, agregar mais, né, no pessoal que está entrando na segunda safra agora, começando a semear o milho. Algumas regiões, algumas áreas também já temos o milho aí com 5, 6 folhas, então a gente está num momento bem propício para falar sobre esse assunto, né? Perfeito. Aliás, está todo mundo muito correndo atrás, buscando as informações, né? As pessoas estão realmente com um grande ponto de interrogação, né? Qual será a abrangência, né, desse problema, qual será a intensidade da cigarrinha nessa safra de verão, uma vez que a gente teve uma pressão já bastante grande no ano passado, né, na safrinha, perdão, não na safra de verão. Mas eu queria, antes da gente entrar no assunto, Diego, falar um pouquinho também sobre o trabalho que você desenvolve no CTC da Comigo, que é super importante. Lá a gente tem técnicos, tem pesquisadores, tem doutores, né, um trabalho da Comigo que acaba não beneficiando só quem é associado da Comigo, mas os produtores, né, rurais do sudoeste goiano num todo. É um trabalho incessante de vocês lá, que praticamente vivem o CTC no dia a dia, né? Exatamente. Lá o CTC, o Centro Tecnológico da Comigo, né? Ele é o local onde que ocorre a feira, a Tecnoshow, uma vez por ano. Só que a gente fala que a feira ocorre uma vez por ano, mas todos os dias do ano a gente está lá desenvolvendo pesquisas. Tem aquela área onde fica os expositores e bem adjacente, assim, bem no mesmo ambiente, nós temos as áreas de pesquisa, as áreas de lavoura. São em torno de 45 hectares para agricultura, em torno de 40 na pecuária. Lá nós somos 7 pesquisadores. 7 pesquisadores. Temos eu na área de entomologia, né, que é insetos, o Rafael fitopatologia, tem o Guilherme na área de plantas daninhas, tem o Hamilton na área de forragicultura e pastagens, tem o Leonardo na área de fertilizantes e fertilidade, a Amanda, fisiologia e nutrição de plantas, e temos o Birajara, que esses todos que eu citei antes são agrônomos e têm o doutorado na área específica. O Birajara, ele é médico veterinário e tem também o doutorado na área de produção animal. Então, ele fica mais responsável pela área de pecuária. E a área de agricultura a gente divide aí entre esses outros assuntos, outros temas. Então, é uma equipe bem completa para atender cada área especificamente. E temos também os trabalhos que, às vezes, é de fitotecnia, que a gente fala que envolve mais a parte agronômica sem tanta especificidade, e a gente acaba
dividindo, intermediando entre nós lá esses trabalhos também. Muito bem. E por essas e outras que é comigo, né, o CTC está comigo, né, se torna uma grande referência aqui no Sudoeste Goiano, eu diria até no Centro-Oeste brasileiro, em termos de pesquisa, né, de novidades, né, todo ano inovando, né, trazendo o que é de mais moderno aí para o produtor rural, né, nesse grande laboratório que nós temos lá na Combi, que é essa área de 45 hectares que vocês desenvolvem os trabalhos de vocês aí no dia a dia, não é, Diego? Isso, e só lembrando, né, que nós fazemos o nosso evento, workshop, todo ano para divulgar Sim. esses trabalhos, né, esses resultados. E, além disso, nós também publicamos um anuário que tem os principais trabalhos que são apresentados também no workshop, mas também tem em forma digital. No Perfeito. site da cooperativa, isso é aberto para todo o público, quem tiver interesse, não é só para cooperados. Qualquer um pode entrar lá no site e baixar os nossos anuários também com esses resultados de pesquisa. Certo. O workshop 2023 tem data já ou ainda não? Ainda não temos, Ainda não. mas provavelmente ali por final de julho, início de agosto, mas ainda não definimos a data. Mas ainda tem um tempinho para a gente programar e depois começar a divulgar. Perfeito. Diego Tolentino, vamos então ao nosso tema principal de hoje, que é a questão da cigarrinha. Como eu já falei no começo, é uma grande preocupação. Gostaria que a gente voltasse um pouquinho na história, que você falasse para a gente. Eu fiz algumas pesquisas para dar uma olhada por aqui, né? Origem é mexicana, né? Segundo o que a gente buscou aí, né? Apareceu em 1971 no estado de São Paulo, depois teve uma ocorrência mais abrangente no Brasil, desde 2015 já tem Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e nessa safra passada agora as maiores incidências foram no Paraná e em Goiás. É realmente por aí? Isso, e assim, é uma praga já antiga, né, como Sim. a gente já, você citou, né, e o grande problema dela é que ela é um inseto vetor, né, aí quando essas doenças estão presentes no ambiente e a população da cigarrinha está em alta, aí a gente começa a ter maiores problemas. A gente já tinha tanto o inseto quanto a doença que ele transmite convivendo aí. Aí teve um pico ali por volta de 2013, 2015, muitas lavouras prejudicadas. Depois ela deu, vamos dizer assim, uma acalmada, baixou um pouco a população. E aí nos últimos 2 anos, especificamente no ano passado, né, a gente teve uma grande pressão aí, grandes perdas, e esse ano aparentemente também temos altas populações, então o produtor tem que ficar atento, porque é um problema se temos altas populações. Perfeito. Nós temos algumas medidas a serem tomadas, inclusive, né, eu via hoje pela manhã, o estado do Paraná lançou uma campanha de prevenção e controle da cigarrinha do milho. Né? A ação é liderada pelo governo do estado do Paraná, e aí entram outros setores também, a ProSoja Paraná e tal, outras entidades que dão apoio ao homem do campo por lá, porque realmente é uma preocupação muito grande. Os prejuízos são talvez até bilionários, dependendo da extensão, né, desse ataque. Então a gente imagina que algo similar pode vir a ser feito também aqui no estado de Goiás, né? Porque, na verdade, se a gente for pensar em ações para reduzir essa população, pensando em todo o sistema agrícola que a gente tem, que acaba multiplicando ela para a gente chegar na segunda safra com alta população, quando é um ano de alta pressão, vamos dizer assim, de alta... Incidência? Não, que tem condições ambientais perfeito. favoráveis para a praga se multiplicar muito, é muito complicado a gente fazer um controle depois, o pós, né? O preventivo seria a gente tentar não deixar essa população ficar alta. Certo. Mesmo com as condições adequadas, então a gente teria que pensar nos hospedeiros. Aí depois... Nós temos o miritiguera, que ficou lá no meio da soja, né, que a gente observa nas lavouras e também, que às vezes o produtor não presta muita atenção ou não dá devida atenção a ele, vamos assim dizer, não, é um pé aqui, outro lá e tal, mas ele se torna um hospedeiro também, né? Isso, exatamente. A gente pode elencar hoje como o principal fator é o miritiguera. É o miritiguera o principal fator. Então, por isso você falando aí dessas ações mais macro, né, pensando na parte de entidades, de governo e tudo mais, a gente tentar conscientizar a região para não deixar miritiguera no meio da soja, porque se houver umas condições favoráveis para a praga se multiplicar e crescer muita população, aquela região toda vai sofrer. Certo. É o que a gente tem observado nas últimas safras. Por exemplo, na região do Sudoeste Goiano, região de Goiás, que teve a condição da praga aumentar a população e ela tinha o miritiguera para se multiplicar e causando esse problema. E se a gente for contextualizar, a cigarrinha do milho, a espécie Daubulus maides, que ela é a única espécie que é problemática
em relação à transmissão do complexo de enfesamentos, Sim. que é o que causa os maiores prejuízos na cultura do milho. Existe o dano direto dela, que é como é um inseto sucador, sucção de seiva, mas o dano indireto, que ela é vetor, é o principal. E ela só se multiplica no milho. Então, se a gente fosse pensar em fazer um vazio sanitário, alguma coisa como tem com a soja, a gente conseguiria abaixar essa população, só que para o milho é bem mais complexo. Certo. Até uma curiosidade, né? Ela é incidente também no milho convencional ou não? Sim, também. Qualquer milho. E nas outras gramíneas, de forma geral, sorgo, milheto, braquiárias, forrageiras de forma geral, ela consegue se alimentar e sobrevive. Certo. Só que ela não multiplica. Então ela só perfeito. sobrevive, serve como ponte verde. Aí no milho, sim, aí ela vai se multiplicar, aumentar a sua população. Então o que acontece geralmente? Na entre-safra, ela vai sobreviver em qualquer planta que ela consiga ali, nas outras forrageiras, até outras plantas diferentes de gramínea ela consegue sobreviver. Aí começaram as chuvas, aí vem aquele primeiro fluxo de milho tiguera, aí ela começa a migrar para dentro da soja, se alimentando e se multiplicando milho tiguera. Outro ponto importante também são os milho tiguera na beira de estrada, nas rodovias, seja estrada vicinal. Isso também acaba aumentando, a gente vê demais, né? Isso é uma situação que tem perda nas colheitas e tudo mais. Acaba que, então, durante a safra verão, a gente tem vastas áreas de soja, muitas delas com milho tiguera, e esses outros milho tiguera espalhados. Então, ela vai aumentando sua população ali. Temos também algumas áreas de milho verão, outras de milho silagem, que também acabam por aumentar essa população. E aí a gente vai e colhe toda essa área de soja. Então, ela tem uma carga muito grande de cigarrinhas e elas acabam migrando para o milho ali nos primeiros estágios de desenvolvimento. Inclusive, é quando o milho é mais sensível. Certo, é agora no começo. Isso, agora no começo. Por isso, esse alerta agora nesse momento. Nós estamos numa época de transição de safra de verão para a segunda safra, né? Como o Diego disse, muitas lavouras já estão com 4, 6 folhas aí, né? Que estão mais suscetíveis nesse momento. E quem não fez aquele trabalho preventivo agora, provavelmente vai ter entre aspas, aí um ataque, né, um pouco mais forte da cigarrinha. Mas aí tem outra questão que a gente até debatia dias atrás aqui, Diego, é que pensando, né, numa área, né, digamos aí 4, 5, 6 fazendas, né, que tem lá 3, 4, 5, 20 mil hectares, de repente o Diego faz um controle, né, na fazenda dele de excelência. Porém, eu não faço. O do Leonardo é um pouco mais aquém também e tal. Quer dizer, não adianta um produtor só de uma região fazer um controle bem feito se os demais vizinhos não fizerem da mesma maneira também, né? Ela não é seletiva, né? Isso, por isso a preocupação do pessoal fazer uma coisa mais macro, mais regional, porque o inseto ele migra a longas distâncias e facilmente. Para você ter uma ideia, os registros de literatura, ela migrando de forma ativa, buscando um hospedeiro, ela migra facilmente 20 quilômetros. Olha aí. E agora, quando é de forma passiva, que ela entra nas correntes de ar e vai de forma aleatória, aí é centenas de quilômetros. Então, é um inseto, a grande dificuldade é essa. Às vezes, muitas das vezes, igual você falou, o produtor faz um manejo ali, temos produtos que têm eficiência boa, controla, daqui 1 ou 2 dias a área está infestada novamente. E aí, até ele ter esse período de rodar a propriedade toda e aplicar ali novamente, às vezes dá ali 5, 7 dias pensando em uma ocasião ótima. Geralmente demora até mais do que isso. Certo. E esse problema, até depois a gente pode detalhar um pouco mais o que é esse complexo de enfesamento, o que ele causa. Ele é transmitido de forma muito rápida para o milho. Então, o produtor fez aquele combate ali que foi beleza. Chegou no outro dia, um monte de cigarrinha que migrou. Aí até ele entrar daqui 7 dias, que seja, né? aquelas cigarrinhas que estão lá, se elas estão contaminadas com enfisamento, elas vão contaminando outras plantas, porque é rápida a transmissão. Em torno de meia hora, 1 hora que ela estiver se alimentando de uma planta, ela consegue infectar. Aí ela passa para outra, aí o problema... É realmente uma praga de difícil controle, né, Diego? Devido à migração, principalmente, que ela vem de outras áreas. Pois é, inimigos naturais, tem algo que possa ser feito nesse sentido? Algum outro inseto tal, que poderia ajudar a diminuir essa população ou não, Diego? Pensando em inimigos naturais macro, que a gente fala, os insetos, a gente não tem nada no mercado que a gente possa fazer o controle biológico massal, que a gente fala, que é a liberação em grande quantidade.
O que a gente pode tentar fazer, só que devido a essa migração, as constantes aplicações acabam prejudicando os inimigos naturais que têm ocorrência de forma espontânea, né? Certo. Uhum. Temos o controle biológico de micro-organismos, que são fungos. Bolvéria, Isária, que agora mudou o nome, é Cordyceps, são inseticidas biológicos à base de fungos entomopatogênicos que têm sido utilizados e são interessantes, são bons. Inclusive, muitos deles têm compatibilidade com inseticidas químicos. Os produtores têm utilizado bastante e até em associação com o químico, que tem ajudado nesse combate. Perfeito. Então, os biológicos à base de fungos entomopatogênicos são interessantes e devem ser, inclusive, utilizados. Perfeito. Os maiores danos, eles ocorrem em V ou eles ocorrem em R também na planta de milho, Diego? Como é que funciona? Olha para você ver o tanto que é, vamos dizer assim, complexo. A planta de milho é infectada, ela pode ser infectada em qualquer estágio. Qualquer estágio. Só que, quando ela é infectada de emergência, bem no palitinho, até o V4, é o período mais crítico. Perfeito. De V4 até V8, vão ter perdas mais menores proporções. Depois de V8, V10, a planta vai ter os micro-organismos lá da doença circulando no seu sistema vascular, mas ela não vai apresentar sintomas nem nada. Ela vai servir como fonte para próximas lavouras. Por que no início é o mais crítico? Ela foi contaminada lá com os molicutes e viroses, que são os principais lá, o complexo de enfesamento. Molicutes são semelhantes a bactérias, tem um enfesamento pálido, um enfesamento vermelho, virose do raiado fino. Muitas das vezes elas ocorrem ao mesmo tempo, mas o importante é a gente atentar nesse momento. Se ela foi contaminada de VR, de emergência, até V4, sim, aí o micro-organismo ele vai ter um tempo maior para ir se desenvolvendo ali dentro dos feixes vasculares da planta. Quando ela chega no estágio reprodutivo, aí ela começa a expressar os sintomas. Ela já chega com porte menor, amarelecimento de folha, folhas vermelhas, às vezes dá um multi-espigamento, só que essas espigas improdutivas. A planta fica, como eles dizem o nome vulgar, né, fica enfesada mesmo, uma planta bem estranha. Então, esses são os sintomas, e acaba perdendo toda a produção daquela planta. Então, se a gente tem lá no estágio reprodutivo, a gente vê nas lavouras, uma planta ou outra com esse sintoma de enfesamento, elas foram infectadas bem no início, aí elas perderam a sua produção. Então, o grande cheque aí é a gente tentar reduzir o máximo possível essa população de cigarrinhas no início, porque se todas as plantas forem contaminadas igual a essa que a gente viu lá no final, na verdade estariam todas daquele jeito. Então, a gente pode ter até perdas de 100%. Como já ocorreu no Paraná, por exemplo. Exatamente. Né? Diego, vamos pegar aqui um exemplo do momento que nós estamos agora. Né? Muitos produtores já plantaram e tal, eu tenho uma emergência aí, eu vou lá para V2 e tal, já seria como preventivo entrar já dando um combate ou tem que realmente estar presente a cigarrinha lá? O problema dos nossos inseticidas é que não tem residual para ela. Não tem residual? Isso. Então, zero residual? Praticamente não tem, principalmente nos primeiros estágios de desenvolvimento, que a gente tem poucas folhas, aí o produto tem pouco contato. Depois que a gente tem ali, depois de V3, mais melhor ainda, depois de V4, V5, a gente tem mais folhas, tem os neonicotinoides, que são inseticidas sistêmicos, que eles têm uma certa residualidade. Só que eles vão ser mais ativos para as ninfas, para esses adultos que vêm migrando, que podem estar infectados, que eles vão ser os principais por transmitir, não tem tanta residualidade. Por quê? Porque o adulto ele tem o hábito de ficar dentro do cartucho, certo? E as ninfas ficam na parte de fora, debaixo da folha. Certo. Então, aquele inseticida que caiu na folha ali no cartucho, ele só sobe de onde que ele caiu para a ponta da folha. Então, quando ele sobe ali, a folha, depois que ela se expande, as ninfas que ficarem ali por baixo vão se alimentar e vão ser contaminadas pelo inseticida. Só que aí, em 2, 3 dias, já tem uma nova folha vindo no cartucho. Aquela que já veio não está protegida. Não está. E o adulto fica lá, ele que vai transmitir. Então, para adultos, a gente não tem um certo residual. Então, o indicado é o produtor fazer o monitoramento agora,
e a gente não tem um nível de dano, que é um número X de insetos por planta para a gente fazer aplicação. Como é um inseto vetor, que transmite doenças, a gente não tem esse número assim. Tem a presença, tem que entrar. Isso, Né? tem a presença, tem que entrar. Para outros insetos que causam danos, até no milho, a lagarto cartucho, a gente já tem o nível de dano, para percevejo na soja também já é bem consolidado, que a gente faz o monitoramento, tem tantos e a gente aplica, se não tem, a gente espera. Agora, o da cigarrinha do milho é presencial ausência porque ela é um inseto vetor. Agora, Diego, nós temos uma realidade nossa também aqui, né, em virtude, é claro, de como foi o plantio da safra de verão, nós temos um ritmo de colheita também e, consequentemente, de plantio da segunda safra. E aí nós temos milhos em vários estágios. Essa é a grande dificuldade também. Estou entrando num combate aqui no milho que que emergiu aí há poucos dias, já tem um milho lá em V6, V8 e tal, e aí a gente não tem essa mesma condição, digamos assim, para poder fazer um combate que seja mais eficaz. De repente eu estou fazendo um combate que vai diminuir bastante a população em uma determinada área, mas eu tenho outra área aqui que agora está entrando no estágio onde ela é mais suscetível. Então, realmente é bem complicado, né? Exatamente. Até dentre isso a gente chama de ponte verde, né? Ponte verde. Que aí, obrigado. inclusive, até ela tem preferência por plantas mais novas. Então, à medida que a planta de milho vai crescendo, ela já fica menos sensível, a cigarrinha tem menos preferência para ela e o produtor já está aplicando. Então, ela vai começar a migrar para as áreas mais novas. As áreas mais novas que são mais sensíveis. Inclusive, dentro dessas estratégias regionais que a gente fala de combate à cigarrinha, então de manejo do complexo de enfesamentos, seria a gente tentar, ao máximo, por região, reduzir a janela de plantio. Quanto mais concentrado todo mundo plantar, melhor. Inclusive, a gente tem notado, por exemplo, quem abre o plantio, né, ali as primeiras semeaduras, geralmente recebem uma pressão maior de cigarrinha, porque são os primeiros milhos, então tem cigarrinha vindo aí de todo lado das áreas de milho tiguera procurando milho para vir. Então fica mais concentrado. À medida que no decorrer da semeadura, aí já tem mais lavouras com mais milho, ela tem um efeito meio que de diluição. Entendi. E aí no final, quem está fechando também são menos, os produtores estão fechando. Aí volta a ter pressão de novo, porque menos áreas com milho mais novo, e ela tem preferência para o milho mais novo. Então, quanto mais a gente estreitar essa janela, mais produtores plantando na mesma época, é melhor para o combate e também por conta de efeito de diluição também da concentração de cigarrinhas. Muito bem. Diego, nós temos aqui características, né, bastante diferentes com relação à altitude, temperatura, né, precipitações e tal. Isso tem alguma interferência ou ela não escolhe ambiente, não escolhe temperatura e tal? O que você falaria para a gente sobre isso? Em regiões mais baixas, né, com temperatura maiores, ela tende a se performar melhor, porque a temperatura acelera o metabolismo do inseto, ele consegue se desenvolver mais rápido. Então, ele pode ter mais gerações no mesmo período de tempo. Então, de forma geral, regiões que têm alta temperatura, inclusive com temperaturas noturnas maiores, que as regiões baixas, tendem a ter maior pressão. Só que tem outros fatores envolvidos também, como a presença de outras plantas antes para multiplicar ela igual ao milho tiguera, e também a questão de precipitação, umidade. Quando a gente tem um período de veranico, a população tende a aumentar, porque naturalmente a gente já tem aqueles fungos entomopatogênicos no ambiente que colonizam e matam de forma natural a cigarrinha. E só que esses fungos eles precisam de umidade para se desenvolver. Então, quando a gente tem um veranico, eles param de atuar. Então, a gente pode ter até uma explosão maior de população quando a gente tem um veranico. E essa é uma característica que é natural da segunda safra, que a gente vai ter aí 15 dias, 20 dias, quem sabe, não sabe, né, sem chuva dentro desse ciclo de desenvolvimento da planta, né? E aproveitando esse assunto, né, eu me lembrei quando eu comentei sobre os biológicos, um ponto muito importante para a gente poder utilizar eles essa questão da umidade, né? A planta não pode estar passando por estresse hídrico. Certo. O ambiente em si tem que estar úmido, senão a gente vai estar jogando o fungo fora, né? A nossa aplicação fora. Então é um produto técnico, ele é muito bom, agrega junto com os químicos, deve ser utilizado, mas a gente tem que tomar cuidado com as condições de aplicação para a gente não perder ele, porque ele precisa de umidade. Agora, Diego, eu acho que o grande questionamento que se faz é
como que chegamos, né, a toda essa pressão? Porque era um inseto que era conhecido de todos os profissionais, tal, dos produtores, mas que não preocupava tanto. A gente vem 2, 3 anos para cá, com incidência muito forte e prejuízos enormes, como a gente já falou. O que que faltou? Monitoramento, dar um pouco mais de atenção? Como que você analisaria essa situação aí? Primeiro a gente tem que dar créditos, né, para o próprio inseto. Os insetos eles são fantásticos, né, em relação à adaptação, principalmente quando a gente se trata de pragas agrícolas, né, adaptação a ambientes de cultivo, sistemas agrícolas, as pragas têm um grande potencial para ir se adaptando. Um outro exemplo é a Spodoptera frugiperda, né, que é uma praga bem prolífica, era tradicional do milho, né, foi ganhando nicho na soja, se alimentando de folhas, hoje se alimenta de vagens de soja, então ela vai se adaptando e se alimenta de várias outras culturas. Então o inseto por si só ele tem essa capacidade de se adequando a vários ambientes. Então essa expansão em mais áreas, inclusive lá no sul que não era problema, então se deve à própria adaptação do inseto. Até porque nós temos o Paraná que tem um inverno bastante rigoroso que se imagina poderia ter matado lá as ninfas e tal e tudo mais, e isso acabou não acontecendo. Então, e aliado a essa própria capacidade do inseto se adaptar aos nossos ambientes, nós temos também a questão do nosso sistema agrícola, que cada vez mais tem entrado o milho RR, né, que vai sobreviver formando milho tiguera no meio da soja. Mas seria mais ou menos nesse sentido. Nosso ambiente de cultivo vai preparando para a adaptação do inseto. E ele consegue pegar esses feelings que a gente fala e conseguir se multiplicar cada vez mais, aí, causando esses grandes problemas. Perfeito. Bom, nós temos então a cigarrinha, né, que atua dessa maneira que o Diego está falando, e com a ação da cigarrinha nós temos o enfesamento, né, propriamente dito. Você disse que gostaria de falar um pouquinho para a gente. O que é o complexo de enfesamento do milho, Diego? Então, aí os complexos de enfesamento, a gente fala complexo, né, porque são várias doenças. As principais são o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho. Esses dois são causados por molicutes, né, que são parecidos com as bactérias, e também tem uma virose, que é o vírus do raiado fino. E, geralmente, eles ocorrem de forma simultânea. Como eu comentei, traz aqueles prejuízos. E, como eu comentei com você, essa contaminação que ocorre no início lá do desenvolvimento da cultura do milho, ela é silenciosa. Se você se recorda, eu fui comentando que ela tem um tempo maior para se desenvolver, só que a gente não vê os sintomas propriamente dito. A gente vai ver só lá na fase produtiva. Quando já está instalado mesmo, e aí... Isso, aí quando o produtor vê os sintomas, já não tem mais o que fazer. Como se diz no ditado popular, já se foi o boi com a corda, né? Verdade. Lá no início que deveríamos ter controlado. Então, nesse sentido, ainda temos o indício do raiado fino, porque dessas três, que são as principais, o raiado fino pode ser que ele apareça ali por volta de V5, V6, e pode dar um indicativo para o produtor se lá em V2, VE na emergência, ele fez um controle bom de cigarrinhas. Porque ele começa a dar um sintoma de... tipo um raiado mesmo. Tipo umas ranhuras mais amareladas na folha. E aí, se começou a aparecer muitas plantas, mais nesse início aí, V5, V6, com esse sintoma, é o indicativo de que não teve um controle bom lá no início. E muito provavelmente, lá na reprodutiva, aí a gente vai ver esse complexo de enfesamento dando mais problemas. Agora, se ele chegou em V5, V6, sem nenhum sintoma do raiado fino, então lá na fase reprodutiva, a grande chance dele ter poucas plantas com a doença do enfesamento. Aí ele vai depender mais agora das condições climáticas para produzir. A cigarrinha ele conseguiu combatê-la no principal momento, que era no início. Certo. Quando a gente olha uma lavoura, notadamente se vê mais enfesamento vermelho. É por causa da coloração ou ele aparece mais do que enfesamento branco? É por conta da coloração. Da coloração, né? Geralmente eles ocorrem de forma simultânea, inclusive também com essa virose. Só que ela é muito mais discreta, né, vamos dizer assim, do que o enfesamento pálido vermelho, e o vermelho mais acentuado ainda do que o pálido,
Por isso que a gente quase não vê os outros, mas em quase todas as análises moleculares que o pessoal faz para detectar, eles estão presentes, os três pelo menos, os três, além de outras que ainda estão começando a descobrir, só que essas são as principais mais danosas. Perfeito. Nós temos o que aí como sintomas? Redução do porte da planta, grão xoxo, consequentemente redução da produtividade. O que mais que a gente tem como sintoma aí, Diego, do enfesamento? Esse multi-espigamento, às vezes, São mais espigas, mais né? espigas, só que Não tem grão. não tem grão, não produz, ou então o grão xoxo. E esse porte retorcido pequeno, às vezes as folhas também começam a secar de forma precoce. São basicamente esses sintomas. Perfeito. Tirando da equação a questão climática, né? Precipitações, a gente sabe que essa é uma grande incógnita em se tratando de segunda safra, mesmo tendo algumas previsões que indicam que nós poderemos ter um pouquinho de chuva lá em abril, talvez algumas pancadas em maio e tal, mas fora a questão clima, cigarrinha é a principal preocupação da safrinha, né? E aí, reforçando, né, que nós temos essa preocupação agora no início, então por isso que a gente trouxe nesse momento. Vamos depender aí das chuvas depois como o outro fator limitante. E tentando voltar de novo também a cigarrinha, só para deixar mais um alerta, certo. Que a gente chama aí o complexo de enfesamento como a principal dano dela. Só que a gente não pode abandonar depois que a planta já está mais resistente, vamos dizer assim, né? Ali, igual eu comentei, depois de V8, V10 já não tem problemas com a doença, a gente não pode abandonar o manejo da cigarrinha. Por quê? Porque a gente viu, inclusive na safra passada, teve vários relatos, quando a população de ninfas e adultos está maior lá já no pendoamento, inclusive quando é difícil já de fazer aplicação, geralmente vai ter que ser aplicação aérea, né? Aquela grande população ali de cigarrinho de ninfa vai começar a formar fumagina e secar a folha. Então é um outro problema que a cigarrinha tem. A gente não pode descuidar. Então, até V8 a gente tem que controlar com mais rigor, evitando a doença. Depois a gente não precisa ter tanto rigor, mas a gente não pode deixar essa população aumentar muito, porque senão a gente vai ter esses outros problemas. Perfeito. Seria essa sucção de seiva que acaba secando as folhas e a formação de fumagina, né? O que é a fumagina? O inseto sugador, no caso a cigarrinha, ela vai sugar o floema, que é rico em açúcares, e ela tem um filtro que descarta alguns desses açúcares. Ela excreta muitos açúcares. Aí esse açúcar prega na folha de baixo. Aí vem um fungo que chama do gênero capinódio, que é o principal, é um fungo preto, e toma conta, ele então atrapalha a fotossíntese. Então, é um outro problema que temos com o cigarrinho, que temos que tomar cuidado também. Certo. Popularmente falando, ela esgota as forças da planta, vamos assim dizer. Isso, ela vai... Porque aí nessa fase já temos até outras cigarrinhas, também a Peregrinus maides, que é uma espécie que não tem importância com os enfesamentos, mas ela vai estar junto ali com a Daublus maides, aumentando essa população e causando esses problemas que eu citei. Muito bem, estou conversando com o Diego Tolentino, que é do CTC da Comigo, lá de Rio Verde, está conosco nessa edição de sexta-feira, 3 de março, aqui no podcast do Agronegócio. O Diego ele é pesquisador, é doutor em agronomia e pesquisador em entomologia do CTC da Comigo. A gente está falando hoje sobre cigarrinha, que é uma grande preocupação do produtor aqui do sudoeste goiano, né, das áreas do Brasil no todo, onde é produzido milho, né, nessa temporada, devido à grande incidência que a gente teve aí nas temporadas anteriores, né? Um apoio muito especial aqui na programação do Dr. Leonardo Macchione, da Agrotécnica Buriti, também da Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, da Casa Carlone, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, do Cicobi Coprem e da Protec Produtos Agrícolas, agora presente também em Jataí, além da RIMAC, o braço forte do homem do campo no dia a dia com o produtor rural. Bom, Diego, a gente já falou sobre várias situações, temos ciência de que o trabalho, o monitoramento do produtor, né, entre safras ou durante a safra é fundamental, senão a gente vai ter esses danos que a gente já tem os números aí que são realmente muito preocupantes. Nós temos uma perspectiva de termos uma segunda safra aí dentro dos números da safra anterior, né, algo que traga uma certa satisfação para o produtor em termos de produtividade. Porém, se não for observada essa questão
né, cigarrinha nessa temporada, poderemos ter aí prejuízos. Talvez não atinjamos a média que a gente espera na produção de milho aqui na região, né? Exatamente. E reforçando mais uma vez, né, bem no início agora do desenvolvimento, que é onde a planta de milho está mais sensível ao complexo de enfesamento. E só para fechar em questão do que a gente pode fazer agora, né? Sim. Como a gente já deveria talvez ter tomado aquelas precauções anteriores, mas a gente já tem uma população e a gente já está semeando milho. Escolha do híbrido, o material. Existem híbridos que têm mais ou menos tolerância ao complexo de enfesamento. Então, é uma ferramenta muito interessante, deve ser adotada, porque mesmo a gente tendo alta pressão de cigarrinha, ele também vai perder produtividade, só que vai perder menos do que um híbrido sensível. Então, é uma ferramenta muito interessante, só que não deve ser utilizada de forma sozinha. Então, a gente também tem que fazer um bom tratamento de sementes, pensando em sugadores, e aí já encaixa junto também outra praga, que é o barriga verde, o percevejo barriga verde, que vai servir também para cigarrinha, então o tratamento de sementes, e depois da emergência, com a presença da praga na área, principalmente nos primeiros estágios, fazer a aplicação de químicos ou biológicos. Os químicos, a gente tem produtos registrados com eficiência, os produtos de contato devem ser utilizados principalmente no início, quando a gente tem menos folhas, e os produtos sistêmicos, um pouco depois que a gente já tem mais folhas, sempre lembrando de rotacionar esses mecanismos de ação, e sempre procurar um engenheiro agrônomo aí para fazer as recomendações e as dosagens, tudo certinho. Certo. Como é que a Comigo está se posicionando, né, nessa temporada com a sua equipe técnica no tema cigarrinha, Diego? Então, aí, o CTC ele é responsável por fazer treinamentos junto com os agrônomos, né, que ficam lá na linha de frente, né, e a gente sempre reforça a questão de adoção dos híbridos, fazer tratamento de sementes e fazer aplicações, principalmente rotacionando. Uma coisa que a gente pega muito lá é rotacionar mecanismos de ação para a gente evitar que a cigarrinha fique resistente a algum inseticida, que o controle dela já é difícil, mesmo os inseticidas já tendo boa eficiência. Se a gente perder essa ferramenta, então aí vai complicar demais. E antes de chegar nesse momento, a gente também trabalha muito, a gente tem inclusive o pesquisador na área de plantas daninhas que ajuda no controle do miltiguera no meio da soja. Então a gente prega bastante isso, não vamos deixar, mesmo que ele tenha vários fluxos de emergência, se possível, se o produtor conseguir, né, fazer mais aplicações sequenciais, porque ele teve um fluxo de emergência, aplicou um graminicida, beleza, mas aí ele vem de novo. De novo, né? Aí fazer mais aplicações... Essa recorrência que é um grande problema, né? Fazer mais aplicações de graminicida, controlando esse miltiguera, aí a gente tenta naquela região, talvez, conseguir baixar a pressão de cigarrinha para a safrinha sofrer menos. A gente costuma dizer que às vezes nós somos educados pelo bolso, né? Porque o prejuízo vem e aí parece que todo mundo se alerta, opa, vamos ter que realmente fazer um trabalho com um esforço concentrado maior e tal. Então, foco no miltiguera na próxima temporada aí para tentar diminuir também esses custos, porque como você disse, aumentam as aplicações, obviamente que aumenta o custo, consequentemente eu vou ter um lucro menor, né, Diego? É verdade, o produtor às vezes fica fazendo as contas do gasto com herbicida lá no miltiguera, mas ele tem que lembrar que depois, se ele tiver uma grande pressão de cigarrinha, ele vai gastar muito mais fazendo a aplicação de inseticida e depois também pode perder muita produtividade, então acaba desbalanceando aí. Então, se ele conseguir, na verdade, uma ação conjunta, né, de todos os produtores, reduzir drasticamente essa quantidade de miltiguera, a gente teria uma pressão mais tranquila aí de cigarrinha, menos problemas com enfesamento. Perfeito. Dependendo da severidade do ataque, da presença, né, da pressão, a gente pode ter perdas em que nível de porcentagem aí, Diego? Então, como eu havia dito, né, se a gente tiver uma área com muita cigarrinha, todas infectadas, e a gente não tiver um intervalo curto de aplicação, essas cigarrinhas, vamos supor, se a gente tiver lá uma por planta, então seria aí 60 mil cigarrinhas por hectare. Assim, é fácil da gente encontrar situações dessas no campo. Só que a vantagem, entre aspas, é que pode ser que nem todas estejam infectadas. Mas vamos fazer uma situação hipotética onde que a gente tem uma população muito maior. Se a gente tem 60 mil delas que estão infectadas e o milho está bem novo, e
todos esses milhos por hectare for infectado bem no início, a gente pode ter perdas aí de quase 100%, porque todas as plantas forem contaminadas bem no início, todas elas vão expressar aqueles sintomas lá na fase reprodutiva de quase não produzir nenhum grão. É situação muito complicada, e de maneira alguma que é terrorismo, né, do pesquisador, do agrônomo, do consultor, não, é realmente para chamar atenção, porque a situação é grave, né? Exatamente. É um inseto muito difícil de controlar devido à sua migração, e a gente tem que ficar atento em um curto intervalo de tempo. Eu sei que é complicado, às vezes dependendo do tamanho da área, do produtor, ele conseguir fazer mais aplicações sequenciais, e até uma recomendação nossa é tentar reduzir esse intervalo ao invés de aumentar as doses do produto. Não adianta aumentar a dose do produto porque ele é eficiente. Diminuir o intervalo. É melhor reduzir o intervalo de aplicações do que aumentar a dose dos produtos. Bom, hoje é dia 3, nós imaginamos aí, pelo menos até o dia 10 vai ter plantio de milho aqui na região, né? Isso, aqui na região, talvez até outras regiões mais afastadas um pouco, a gente vai prolongando também essa semeadura. Então, fico alerta aqui para a nossa região mais próxima, para outras regiões também, se tiver alguém ouvindo aí, também vamos ficar com alerta aí na cigarrinha. Porque, reforçando, mais uma vez, no início do desenvolvimento do milho é que é o principal problema. Como é que é o comportamento em pivôs, Diego? Curiosidade aí. Em pivôs, ele serve, vamos dizer assim, na entre-safra até como uma ponte verde também de multiplicação, Justo. né? Então, em regiões onde tem-se muito milho verde, milho pamonha, né, para pivô, então até milho semente, costumam ter também mais pressão de cigarrinha, inclusive na safra verão e na safrinha, porque, como eu havia dito, ela só se reproduz no milho. As outras gramíneas servem de abrigo, né, ali ela sobrevive, mas ela não se multiplica. Então, se é uma região que tem mais concentração de pivô na entre-safra rodando ali com milho, com certeza a pressão de cigarrinha naquela região vai ser bem maior. E não dá nem para imaginar, por exemplo, vamos fazer uma hipotética aqui, área de refúgio com sorgo para tentar minimizar a incidência, o ataque, porque, como o Diego falou no começo, uma possibilidade de deslocamento em condições normais de até 20 quilômetros, então não adianta nada eu tentar fazer uma barreira natural com outro produto aí, porque eu não vou conseguir, né? Isso aí, o grande problema é que ela migra muito fácil e a longas distâncias, então, de forma ativa mesmo, como eu comentei, só buscando um hospedeiro chega a 20 km facilmente, registrado na literatura. É um inseto que voa muito rápido, é um inseto muito ágil. Bom, a gente vai ter agora, no final do mês, de 27 a 30, Tecnoshow comigo, na edição 2023, imagino que teremos alguns painéis lá tratando disso também, Diego, ou não? Sim, lá na Tecnoshow nós temos o plot do CTC lá da parte da pesquisa. Inclusive fica de frente à loja, né, da Comigo lá, aquele galpão principal da Comigo, onde que fica ocorrendo as comercializações. De frente a gente tem o nosso stand, onde a gente faz algumas temáticas para chamar a atenção dos visitantes, para a gente discutir esses diversos assuntos. Então, todos os pesquisadores vão estar lá, cada um com alguma chamativa, e eu, especificamente nessa área de cigarrinha, vou estar lá à disposição de qualquer visitante, qualquer interessado que queira discutir mais detalhes, conversar sobre o manejo, também estarei lá à disposição. Interessante que esse encontro se torna uma grande troca de informações, vocês com conhecimento, né, acadêmico, técnico e tal, o produtor com conhecimento empírico, trazendo a realidade dele, né, o que ele encontra no dia a dia, e essa convergência aí de informações, né? Sim, acaba que desses 4 anos aí que eu estou na cooperativa como pesquisador, eu sempre agradeço muito aos meus colegas agrônomos que estão lá na linha de frente, lá junto com o produtor, e também aos produtores, porque é uma troca de experiência muito grande. Assim, atualmente, eu ainda comento com muitos, eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Então, a gente vai aprendendo ali com troca de experiência. O produtor, ele que está ali, vamos dizer assim, bem no campo de batalha ali, todos os dias, então ele sabe muito melhor como que são os desafios, o que ele tem ali. A gente tenta trazer alguma alternativa, né, para ele, para auxiliar e tudo mais, mas ele que está lá naquela ponta. Os agrônomos também fazem esse meio de campo entre a gente, mas a gente acaba aprendendo muito também com eles. É uma situação
muito interessante, que inclusive na feira a gente tem muito também essas discussões. E no dia a dia também, à medida do possível, a gente consegue visitar cooperados, tudo mais, é uma troca de experiência muito interessante. Muito bem. Diego Tolentino, pesquisador, doutor em agronomia, pesquisador em entomologia do CTC está comigo. A gente agradece muito a sua participação nesse podcast de sexta-feira, dia 3 de março. Esperamos que essas discussões acerca do tema cada vez mais tragam um cenário mais transparente, né, mais informações, cheguem ao produtor rural, para que a gente tenha uma ação conjunta, né, dessa cadeia do agro num todo, visando ter um combate cada vez mais eficiente à cigarrinha, porque a maneira da gente fazer isso fazer com que esse combate seja mais efetivo, é essa questão da conscientização, né, um dos principais pilares. E aí a Comigo tem um papel fundamental também nesse sentido, a equipe de vocês aí como pesquisadores e técnicos, né, passando essas informações para os produtores que também têm a sua parcela de responsabilidade, né, porque eles têm, obviamente, dentro das suas áreas, né, o problema, eles querem resolver para ter uma colheita cada vez melhor, né, safra a safra. Acho que todo mundo está mirando o mesmo norte lá, né, que é tentar diminuir cada vez mais o prejuízo causado por essa cigarrinha, porque nós sabemos que ela não vai parar nessa safra aqui, a gente vai ter safra seguinte, quem sabe na outra e tal, até que se tenha uma solução, né. Eu que agradeço aí pelo convite, agradeço a todos aí que tiraram um tempinho aí para nos acompanhar. E assim, infelizmente eu não consegui trazer uma solução, falar, é desse jeito que a gente vai conseguir controlar a cigarrinha, porque vocês viram que é uma coisa muito complexa. Então a gente tenta trazer assim, um pouco mais de informação para a gente entender o comportamento do inseto, o que ele pode causar, como que é essa questão aí dele durante a safra, entre a safra, para a gente tentar traçar melhores estratégias para conseguir conviver com ele. Então, assim... Se tivesse uma receita de bolo, seria fácil, né, Diego? Aí, infelizmente, não tem essa receita, então espero ter contribuído aí com mais informações que possam ter agregado aí para vocês aí alguma informação a mais que pode auxiliar no manejo aí, porque, como você bem mencionou, é uma praga que provavelmente vai continuar durante muitos anos trazendo problemas para a gente. Perfeito, Diego, muito obrigado pela participação, obrigado à equipe da Comigo, né, que sempre, quando possível, né, traz mais informações para a gente, para o Homem do Campo, aqui na programação do podcast Agronegócio. Obrigado ao Léo na técnica e ao Guilherme também, que está na assessoria. A gente tem encontro marcado na segunda-feira, 19 horas, aqui na programação do Homem do Campo, né, do Brasil, que produz, que alimenta o mundo, o Brasil verde e amarelo, que a gente quer perpetue por muito e muito tempo, tendo o agronegócio como protagonista da nossa economia. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, Agrotécnica Buriti, ao Grupo Reimac, o Dr. Leonardo Macchione, ao Tec Brasil, também a Casa Carlone, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, ao Cicobi Coprem e também a Protec Produtos Agrícolas, agora presente no Sudoeste Goiano. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe, Nossa Senhora Aparecida abençoe sempre cada vez mais o produtor rural brasileiro. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.